É uma aula sobre reflexões sobre limitação de suporte artificial de vida em cuidados paliativos. O meu nome é Maria Angélica, sou assistente do pronto-socorro, fiz clínica médica na Santa Casa e agora estou fazendo especialização em cuidados paliativos no Einstein. Antes de começar essa aula, é importante a gente ter ideia de que o objetivo da aula é estabelecer um diálogo com a nossa prática. Não é reflexões no sentido de algo que não pertença ao nosso dia a dia, que fique muito na elucubração, nada disso. E para isso a gente vai precisar manter a atenção durante a aula, especialmente para não perder a linha de raciocínio. Esse tema, ele apareceu muito pelas coisas que a gente conversava no pronto-socorro. Eu vi que quando a gente ia conversar sobre limitação de suporte avançado, as pessoas oscilavam. Algumas ficavam mais seguras, outras menos seguras em relação à indicação de suporte. Mas o que era um ponto em comum é que muitas vezes dava para perceber que a indicação se baseava num valor pessoal. Então, imagina que você é do polo das pessoas que se sentem predominantemente seguras em fazer a indicação de suporte avançado. Muitas vezes essa segurança, ela se baseia não porque a gente sabe o que está fazendo, mas porque existe uma certa conivência entre os pares. Todo mundo está de acordo que aquilo deve ser feito, entendeu? Mas no primeiro momento em que ocorre qualquer descompasso, alguém da equipe multidisciplinar, ou paciente, ou familiar discorda, a gente vai percebendo como o argumento é frágil. E aí, a coisa ganha uma outra figura quando a gente começa a dimensionar que o que a gente está fazendo quando faz limitação de suporte avançado é um terreno muito delicado, que envolve alguns riscos. E às vezes essa segurança exagerada denota que a gente não tem muita ideia de quais são os riscos que a gente está correndo nesse contexto. Por outro lado, quando as pessoas estão num polo mais inseguro, dá para ver que é por não ter onde se apoiar. Então, não saber muito bem com base em que eu vou decidir, aí discute com um, discute com o outro. Então, a ideia da nossa aula, no primeiro momento, é a gente ter ideia de qual terreno, em que terreno a gente está pisando, quais os riscos que a gente corre em fazer limitação de suporte avançado, e num segundo momento, a gente conseguir refletir sobre quais informações eu preciso ter e de que maneira eu posso pensar para fazer o suporte, para fazer a indicação de limitação de suporte de uma maneira mais técnica e menos baseada no valor pessoal. Limitar significa não começar, não progredir ou retirar. E o suporte artificial de vida são as medidas que auxiliam o funcionamento de um órgão vital. Então, ventilação mecânica, droga vasoativa, ressuscitação cardiopulmonar, diálise. Mas vamos pensar junto. Se existe um órgão que, para funcionar, ele tem que estar funcionando, ele não está funcionando. Ou seja, a pessoa está em risco de vir a óbito por isso. A gente tem o que fazer para ajudar esse órgão a funcionar e a gente escolhe não fazer. Nunca aconteceu de vocês pensarem que talvez isso possa ser interpretado como algo criminoso? Que isso possa ser interpretado como um crime? E aí alguém vai dizer assim: ah, não, mas espera aí. Imagina que vai ser um crime. Isso é uma prática já difundida no mundo afora. Estaria todo mundo preso. Que é isso? Claro que não. Mas lembra, a gente está numa aula que pressupõe estabelecer um diálogo com aquilo que a gente vive, articular teoria e prática. Então, vamos lembrar das coisas que a gente já soube de história. Cada um dentro do seu repertório. Quantas vezes verdadeiras assim atrocidades já foram feitas com a conivência de populações inteiras e aparentemente naquela época estava tudo certo, estava tudo autorizado para aquele grupo de pessoas, um grupo maior ou um grupo menor. Então, o fato de ser uma prática feita não significa que é uma prática que deva ser feita. O fato de que isso vem se difundindo mundo afora não serve para nós como um argumento nem como um respaldo. O que a gente precisa, como dado mais objetivo, é nos perguntar o que é um crime.
E quem pode responder o que é o crime é o direito penal. Uma primeira advertência muito importante em relação a isso é que nós somos médicos, nós não somos advogados, nós não somos juristas. Então, a leitura que a gente vai fazer sobre isso é uma leitura superficial, mas essa superfície é suficiente para a gente entender em que terreno a gente está pisando e quais os cuidados a gente precisa ter. Então, vamos junto. Para que alguma coisa seja considerada crime, ela tem que preencher 3 critérios: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. O que é a tipicidade? A tipicidade diz respeito ao fato. É a descrição do evento que a gente entende como criminoso no Código Penal. Ou seja, não adianta que você ache, todo mundo acha que alguma coisa é criminosa. Aquilo precisa estar escrito, descrito no Código Penal. Vamos para a prática. No Código, matar alguém está descrito como homicídio simples. Aqui é um copia e cola do que está no Código. Ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém está descrito como lesão corporal. Veja que nesse caso a gente está trabalhando com a materialidade do fato. Não me interessa saber quem fez, como fez, em que circunstâncias, se entrou numa crise existencial, se discutiu com 30 pessoas, ou se não estava nem aí e foi displicente. Não me interessa. Interessa saber a conduta e o resultado dessa conduta e ponto. Mas não basta que a conduta esteja tipificada. É preciso que haja ilicitude. E a ideia da ilicitude engloba o conceito de contexto. Ou seja, algumas coisas, em determinado contexto, que elas estejam tipificadas como algo potencialmente criminoso, elas não configuram crime, porque existe, no contexto, uma exclusão de ilicitude. Vamos trazer isso para a nossa prática. Imagina que você é um cirurgião. E aí você está lá, você indicou um procedimento cirúrgico para um paciente, ele assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, porém, durante o procedimento ele vem a óbito. Matar alguém está tipificado, é um homicídio. Mas matar alguém em exercício regular do direito pode ser considerado uma exclusão de ilicitude. E aí, este matar alguém não configuraria obrigatoriamente um crime, porque pode ser compreendido que existe um risco intrínseco do procedimento do paciente vir a óbito durante um procedimento cirúrgico. E considerando que o paciente sabia desse risco e consentiu, isso pode ser considerado, na visão de um juiz, por exemplo, como uma exclusão de ilicitude. Um outro exemplo que é o mais, eu acho que é o mais, assim, batido e tal, é a legítima defesa, né? Por exemplo, lesou alguém, mas lesou alguém em defesa de si ou do outro. Então vamos revisar. A gente viu que para ser um crime tem que estar tipificado, tem que estar descrito na lei e tem que ter ilicitude, ou seja, o contexto onde aquilo aconteceu, falando de uma maneira bem abrangente, bem global, não apresenta alguma exclusão de ilicitude. A terceira característica, a culpabilidade, ela se refere especialmente à pessoa. Como é que a gente pode responsabilizar alguém por um ato criminoso? Essa pessoa precisa preencher alguns critérios. E esses critérios são acesso à informação, condição de compreender, ou seja, não basta que a informação e a pessoa estejam no mesmo lugar e no mesmo espaço. A pessoa precisa ter condição de assimilar essa informação. Uma vez assimilada a informação, ela precisa ser capaz de autodeterminação, ou seja, de agir em conformidade com aquilo que ela compreende, com aquilo que ela sabe. E a liberdade de escolha, ou seja, ela poderia ter feito diferente. Vamos trazer isso para a nossa prática. A gente, como médico, sabe que se um paciente precisa de suporte ventilatório e a gente escolhe não entubar, ele pode vir a óbito por hipoxemia. Então, a necessidade de suporte ventilatório envolve a nossa informação e a nossa compreensão. Intubar é um procedimento que faz parte das nossas características de know-how técnico. Então, existe a autodeterminação, existe a liberdade de escolha de intubar ou não intubar. E o óbito por hipoxemia é
matar alguém está tipificado. E não se encaixa nesse contexto como uma exclusão de licitude, porque aquilo que a gente está fazendo pode não ser considerado um exercício necessariamente regular da profissão ou do direito. Então, olhando esse cenário, dá aquela sensação de, tá, mas então como que é possível que a gente faça a limitação de suporte avançado, de suporte artificial de vida? Para chegar nessa resposta, vamos chegar por um outro caminho. Imagina que alguém te diz assim: olha, eu não aceito esse argumento porque não entubar é uma não ação e matar é uma ação. Então, eu acho que é permitido que a gente faça porque uma não ação desconfigura o tipo. E aí a gente tem que voltar para um outro conceito. Um crime ele pode ser classificado como uma conduta de ação, que é chamada de comissão, ou uma conduta de não ação, que é chamada de omissão. Geralmente, é mais claro que a gente enxergue alguém sendo responsabilizado pelos seus atos, ou seja, que uma ação leve a uma consequência, concordam? É difícil a gente conseguir atribuir a consequência a uma não ação. E é por isso que existe a relevância de omissão, ou seja, quando que uma não ação pode ser interpretada como uma comissão, como uma ação, como algo que causou uma consequência. A omissão, ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigília, incumbe a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Não é difícil a gente ver que, com o comportamento de não entubar, pensando nesse nosso exemplo, a gente cria o risco da ocorrência de um óbito por hipoxemia. Concordam? Aí trazendo para o nosso tema da aula, né? Em relação à limitação, outras ideias que não só envolvam a intubação orotraqueal, mas que veja isso de uma maneira mais ampla, para vocês verem que isso não se aplica só a um exemplo em particular. Exemplos de comissão que gravitam nesse tema da limitação de suporte é, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia é matar para aliviar o sofrimento, com o consentimento do paciente. Não é esse termo, eutanásia, que está descrito no código, ela entra dentro do artigo de homicídio, no inciso que diz o agente comete o crime, impelido por um motivo de relevante valor social ou moral. Eu quis trazer isso porque muitas vezes a gente fala e argumenta a limitação com base na nossa boa intenção de aliviar o sofrimento do paciente. Mas isso não é suficiente para a gente conseguir indicar limitação terapêutica. Uma outra forma de ser visto é suicídio assistido, ou seja, dar meios para que outro se mate, com o consentimento da pessoa. Esses meios não obrigatoriamente é prestar um auxílio material, pode ser induzir ou instigar. E por fim, lesão corporal seguida de morte, ou seja, existe a ação de lesar, mas o agente não quis o resultado do óbito, ele não assumiu o risco do resultado do óbito, mas esse resultado acabou acontecendo. Agora, e um exemplo de omissão? É o clássico omissão de socorro, né? Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado em grave estado ou iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Em síntese, quando a gente olha para esse aspecto legal, a gente vê que legalmente no nosso país, a morte ela deve acontecer por si mesma, como um processo natural da vida, ou seja, não é permitido legalmente provocar a morte, nem de si mesmo, nem de outra pessoa, com ou sem o consentimento desse indivíduo.
E o que é provocar? Provocar diz respeito a cumprir uma relação de causalidade. E aqui é a chave de compreensão, uma das chaves de compreensão na hora de indicar a limitação de suporte. O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa, considerando causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria acontecido. De porte disso, a gente consegue ler de uma maneira assim, com um olhar mais agudo para a resolução do CFM que autoriza o médico a limitar suporte. E a gente consegue acompanhar por que inicialmente essa decisão, essa resolução foi revogada antes dela ser aprovada. Olha só o que diz a resolução. Ela diz assim: na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitando a vontade do paciente e de seu representante legal. O que a resolução está dizendo? Que o motivo que leva a óbito é a doença. É a doença. Existe uma enfermidade aguda ou crônica que é grave o suficiente para colocar o paciente numa fase terminal e num contexto de não ter como voltar atrás, não ter como reverter essa situação. O médico não tem como curar uma doença incurável, ele não tem como reverter uma situação que não é reversível. E é isso que a gente precisa enxergar na prática para poder limitar, para saber o que é que deve, o que não deve ser limitado. Vamos trazer isso de novo para uma visão um pouquinho mais prática. Aqui a gente entra no conceito de deixar morrer. E a ideia de deixar morrer, ela é um pouco capciosa. Veja, se a gente tiver uma comorbidade, uma condição, que ela é transitória e ela é reversível, que ela não está deixando o paciente numa condição de terminalidade ou encaminhando ele para uma condição de terminalidade, se ele precisa de suporte artificial de vida, não dar esse suporte é dizer que está deixando morrer enquanto de fato está matando. Esse é o termo, entre aspas, eutanásia passiva. Passiva é no seguinte sentido, que o óbito ele ocorre por coisas que... Gente, olha só, a internet tá bem ruim. Eu tô com as duas, com a internet de casa e o roteador. Vamos ver se vai. Mas eu espero que agora dê certo. Então a gente estava falando sobre essa ideia de deixar morrer. Se a gente tem uma condição de saúde que é transitória e reversível, que ela não está levando o paciente para a terminalidade, uma vez que o paciente precisa de um suporte avançado de vida e a gente não presta esse serviço, a gente não faz isso, independente do motivo, mesmo que seja pensando no bem-estar do paciente, pensando em evitar sofrimento, priorizar conforto, assim, deixar morrer é matar. E quando acontece por outro lado, que a condição ela é permanente e ela é irreversível. Aqui eu fiz questão de deixar entre parênteses o refratário, porque muitas vezes a gente fala que uma condição é refratária e não fica claro se ela é refratária porque ela está demorando mais do que a gente previa para se resolver, mas ela tem condições de se resolver, ou se a refratariedade é um sinal de irreversibilidade. A gente tem que ficar atento para essa diferença. Se uma condição está se mostrando irreversível e está levando o paciente para uma condição de terminalidade, nesse caso, deixar morrer não é matar. Ele já está sendo levado a óbito por uma condição que a gente não tem condições de reverter. E aí, nesse contexto, a gente limitar suporte artificial de vida é uma ortotanásia. A ideia de limitação do suporte artificial de vida é como aplicar o conceito de ortotanásia. Mas a resolução não diz só isso.
Ela diz que a gente precisa também garantir os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento. E aqui é que a limitação de suporte artificial, ela entra no contexto de cuidado paliativo. Vamos pensar de uma maneira que a gente consiga enxergar isso na nossa realidade. Por algum motivo, alguém escolheu a palavra paliativo para caracterizar esse cuidado. O que essa palavra quer dizer? Se a gente for para o dicionário comum, ela oscila entre dois polos. Num deles é aliviar e amenizar sofrimento, no outro é encobrir e disfarçar. Num deles parece que a gente está fazendo uma coisa real. No outro lado, parece que a gente está dando uma falsa aparência a uma determinada situação. E quando a gente vai ver a origem etimológica desse termo, ou seja, do termo pallium, que é de onde deriva a palavra paliativo, isso nos ajuda a juntar esses dois conceitos. Pallium significa manto. É o vestuário que os gregos usavam, um manto, para se proteger das tempestades. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Imagina que você está num frio de 0 graus, muito frio, com uma blusinha de manga curta. Aí, porque está muito frio, você coloca um casaco de lã. E de repente você começa a não sentir mais frio, começa a ficar bem quentinho, na verdade. Vocês percebem que o frio lá fora, os 0 graus, não mudou. Continua 0 graus lá fora. Mas a forma como você vive o frio agora, essa mudou. Você não vive mais o frio da mesma forma quando você está com o seu casaco. Vocês percebem como existe uma forma de juntar essas duas acepções nessa abordagem de cuidado? E essa abordagem de cuidado, ela não diz respeito a uma especialidade somente. Embora exista uma equipe que é especializada em cuidado paliativo, enquanto abordagem, ela pode ser feita por qualquer médico. Por isso que a limitação de suporte, ela pode ser indicada por qualquer médico, não precisa ser obrigatoriamente o especialista em cuidado paliativo. Quando a gente confronta essa definição com a definição da OMS para cuidado paliativo, ou seja, a gente refletiu sobre qual era o conceito semântico, agora a gente está vendo qual é a definição formal. Essa definição formal diz que é promover qualidade de vida de pacientes e seus familiares, buscando prevenir e aliviar o sofrimento e sofrimento de natureza física, psicossocial e espiritual. Essa definição, se a gente olhar para ela e só pegar o pé da letra, ela é a ponta de um iceberg. A gente não tem dimensão do que existe por baixo. Existe muito mais coisa que o que está escrito nos leva, nos encaminha a pensar, do que só aceitar em promover qualidade de vida, prevenir e aliviar os sintomas. Sintoma de natureza física, psicossocial e espiritual. Por quê? Quando a gente fala em alívio do desconforto, a gente precisa definir, para poder fazer isso na prática, qual é o escopo. Ou seja, o que é que nos corresponde aliviar. Escopo, o sentido de escopo é a abrangência de alguma coisa associada à sua efetividade. Então, quando a gente pensa em no escopo do alívio do desconforto, a gente está querendo definir a abrangência desse desconforto. De qual é a abrangência? Eu vou sugerir que vocês façam um exercício prático. Perceber como é que eu percebo, como é que eu vejo na minha realidade esse conceito. O que essa palavra está querendo dizer? Só me deem um sinal se vocês estão ouvindo, porque apareceu que está instável de novo a internet. Daí eu continuo. Tá ouvindo? Ouvindo? Bom. Então, e pega um dia, e nesse um dia você vai observar todas as vezes que você mesmo sentiu um desconforto, como que você percebeu o desconforto e o que é que você fez para aliviar. No outro dia,
sem forçar, é só observar. Observa nas pessoas com as quais você se relaciona, quantas vezes e como você observou algum desconforto nelas. E de que forma você aliviou esse desconforto de alguma maneira. Desconforto aqui é no sentido global do termo, é qualquer desconforto. Porque, de certa forma, a definição da OMS nos dá essa prerrogativa: natureza física, psíquica, social. Se a observação de vocês compatibilizar com a minha, vocês vão ver o quanto é frequente isso. A gente se palia o tempo inteirinho. E por que isso acontece? Isso acontece porque o desconforto ele é um motor do comportamento. Ele é uma coisa constitucional. Ele nos leva a fazer coisas. Eu estou com sede, eu vou beber um copo d'água. Eu estou na dúvida, eu vou estudar. Então, aí a gente começa a ter uma dimensão de que a efetividade do nosso alívio, ela vai ter um limite. A gente não vai ter como tirar todo o desconforto do paciente, deixar ele numa condição global, completa de bem-estar e de ausência de dor, enfim, qualquer coisa que ele possa chamar de desconforto, nos diversos aspectos que isso abrange. E por isso que quando a gente fala de qualidade de vida, aí é um ponto de vista muito particular, sendo bem honesta. Eu acho complicado a gente falar de qualidade de vida, porque para a gente manter uma relação com o paciente, uma das coisas que favorece, que constrói e que mantém esse vínculo é a confiança. E para a confiança existir, aquilo que a gente fala precisa ter peso, precisa ter poder, não é uma coisa que você fala só por falar. Então, quando a gente chega e diz, eu vou tirar a sua dor, calma lá. Primeiro veja se você tem condições de tirar essa dor. Você nem sabe que dor é essa. Você nem sabe se as dimensões dessa dor estão no seu escopo. Se nos cabe como médico fazer isso e se a gente deve fazer isso. Essa é a ideia que eu queria trazer de um alívio suficiente. Porque imagina, vamos supor, que você está atendendo um paciente que ele teve um AVC, ele ficou com uma sequela motora em decorrência desse AVC, mas essa sequela ela pode ser reabilitável, digamos assim. E aí o paciente tem que fazer a fisioterapia. Só que ele é uma pessoa que nunca gostou de depender de ninguém e que não gosta de ter limites. E o fato de ter que conviver com a limitação na fisioterapia é muito sofrimento para ele. O que é que nos cabe falar para este indivíduo? Ai, realmente, nossa, é muito sofrimento. Melhor você ficar na cama, não faça fisioterapia. Ou nos caberia dizer, não, veja, eu quero entender por que você não quer fazer a fisioterapia, ou qual é o sofrimento envolvido com isso, quais são as pessoas que a gente pode agregar à equipe para ajudar a lidar com essa situação, mas por quê? Porque o direcionamento da nossa ação na hora de promover o alívio de desconforto respeita os princípios bioéticos de beneficência, não maleficência e autonomia. Então, por um lado, não é forçar ou impor que o indivíduo faça a fisioterapia, no nosso exemplo aleatório, mas é entender que aquilo pode favorecer a autonomia e que, mesmo que aquilo cause desconforto e algum sofrimento, a nossa função não é exclusivamente aliviar, é também promover a autonomia. Com isso em mente, a gente consegue ir para a segunda parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula diz respeito àquele apoio, lembra que nos deixa inseguro às vezes na hora de fazer a limitação terapêutica, a limitação de suporte? Que elementos a gente precisaria para conseguir pensar se há indicação ou não e para conseguir organizar as ideias de uma maneira a tentar tornar isso mais efetivo, a tentar tornar isso de uma maneira que deixar morrer não seja matar. Então, para a gente ver isso, vamos dividir a nossa aula agora em 4 partes. Elas se organizam em conjunto dentro desse quadrinho. Na primeira coluna é tudo o que aconteceu antes da descompensação aguda. Na segunda coluna é tudo o que aconteceu
agora, durante ou após a descompensação aguda. Na primeira linha, diz respeito à doença, aquilo que a gente sabe teoricamente sobre a doença. Na segunda linha, diz respeito à pessoa. O primeiro aspecto que a gente vai falar é aquilo que para nós é mais familiar, aquilo que a gente estuda na faculdade, que é a comorbidade, a doença. Quando a gente fala em doença, no cuidado da pessoa com doença crônica e progressiva, vale a pena ter uma dimensão de como que isso se relaciona com a ideia de cuidado paliativo. Vê que no início do quadro, ali onde diz foco, objetivo de cuidado, no início daquele quadrinho tem uma ponta que não aparece, percebe? Essa ponta que não aparece, vou ver se dá para colocar com a anotação. Essa ponta aqui, que não aparece, ela diz respeito ao risco do paciente desenvolver a doença. Aí, mais do que o risco, ele apresenta o diagnóstico. No diagnóstico, a gente tem o início da descompensação aguda. No início da descompensação aguda, ele tem sintomas. E sintomas que podem causar sofrimento. Concordam? Só fechar isso aqui para não ficar arriscando à toa. Nesse momento, quem que está aliviando o desconforto? Quem está aliviando o desconforto aqui é o médico que faz a terapia modificadora de doença. Naquele sentido semântico de paliativo, quem está fazendo o cuidado paliativo nessa fase inicial é o médico especialista, que está tratando a doença de base. Mas vejam que é uma doença crônica, ou seja, o paciente vai morrer com isso. Se ele vai morrer disso ou se ele vai morrer com isso, não sabemos. Mas não tem como a vida dele não ter essa doença dentro dela. Isso significa que ele vai ter que aprender a lidar com o sintoma, porque o sintoma não vai desaparecer. E para a maioria das doenças crônicas, o sintoma progride. Mais rápido ou menos rápido, mas ele progride. À medida que o sintoma progride, o arsenal que o médico responsável pela terapia modificadora de doença tem para aliviar esse sintoma vai ficando cada vez mais restrito. Muitas vezes, ainda que o paciente tenha feito o melhor cenário possível, que é o acesso à terapia otimizada e a boa adesão ao tratamento. E aí é aqui que a equipe de cuidados paliativos ela vai ganhando mais espaço, mas não é exclusivo. Esse quadro de baixo aponta os vários contextos em que uma equipe de cuidado paliativo pode agir pontualmente ou de uma maneira mais longitudinal. É claro que nessa fase final vai ficando mais claro pela refratariedade que a gente precisa de uma equipe de cuidado que se responsabilize por ver o sujeito de uma maneira não só biológica. Imagina um paciente que tem insuficiência cardíaca. No início da doença, é suficiente a gente ver só a dispneia. Mas à medida que a dispneia avança e que aquilo que a gente tem para oferecer para tentar aliviar essa dispneia vai sendo cada vez menos efetivo, os outros aspectos que compõem a vida da pessoa vão ganhando mais peso. Não que esse peso não existisse antes, mas ele vai ganhando mais peso, inclusive na relação com o médico que trata a terapia modificadora de doença. Porque como que a gente vai manter uma relação de vínculo com o paciente, de vínculo com o tratamento, num momento em que aquilo que a gente está oferecendo, mesmo que ele faça tudo certinho, ainda assim está avançando e está fazendo ele perder coisas que ele não gostaria de estar perdendo. Vocês percebem que agora envolve níveis de desconforto que fogem do nosso escopo como médico. Envolve níveis de desconforto que dizem respeito à necessidade de ressignificar, por exemplo, a vida que ele está vivendo. De ressignificar a forma como ele paga as suas contas, ou quem é a pessoa responsável por pagar as contas. E aí é que a equipe de cuidados paliativos vai ganhando mais peso. Mas uma coisa que eu queria que vocês olhassem, focando nessa ideia de raciocínio para limitação de suporte, é nesse quadro verde de cima. No início, o nosso enfoque está no sintoma. Com a progressão da doença, o nosso enfoque passa para prognósticos e metas proporcionais.
E aí a gente entra no nosso segundo quadro, que é o status. A importância da gente saber o status do paciente é que o status do paciente nos fala sobre a pessoa com a doença. Lá em cima, eu estou falando de dispneia. Não interessa se é dispneia para mim como médico, se ela aconteceu com o João, com o José, com o Pedro. Não interessa, não faz diferença, não muda a conduta, vamos ser bem honestos. Agora, quando a gente fala, quando a gente acessa a noção de funcionalidade e o que é prognosticar, aí a gente está vendo a pessoa com a doença. Vou explicar para vocês como. Imagina que aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca, opção A, ele era um paciente que morava em casa com a sua esposa e gostava de ir na padaria comprar pão no domingo de manhã, então ele andava pelo menos umas 4 quadras, vai lá para ir comprar o seu pão. Ele era uma pessoa que gostava de sair com os amigos, de sair caminhar com os amigos, não fazia nada de muito grandes esforços, mas eles saíam, iam para o parque, caminhavam e tudo mais. O outro paciente com dispneia é um paciente que sofreu uma fratura de fêmur. Depois que ele teve essa fratura de fêmur, ele ficou acamado por um tempo, ele fez reabilitação, mas não reabilitou tanto. Ele é uma pessoa que passa a maior parte do tempo sentada. Os dois, quando a gente vai fazer a pergunta objetiva, têm 70 e poucos anos. E os dois referem uma dispneia aos moderados esforços. Vocês percebem que o prejuízo da dispneia para aquele que tem como um fator importante na sua vida caminhar com os amigos no parque e comprar o pão de manhã é diferente do significado da dispneia para aquele que passa a maior parte do tempo sentado? É outro nível de sofrimento associado ao mesmo sintoma teórico, no sentido biologicista do termo. Então, quando a gente vai ver a funcionalidade, uma das coisas que a gente vai ver é sobre a limitação que essa doença causa no indivíduo. E a limitação que ela causa no indivíduo sofre influência do quadro global que aquele indivíduo já tinha. Mas não só isso, também nos faz pensar sobre a forma como a doença avança. Vamos juntar esses dois conceitos. A gente viu que a ideia central é que o avanço da doença gera limitação. Essa limitação significa que coisas que antes ele fazia sozinho, ou que ele conseguia fazer, agora ele não consegue fazer mais, ou ele precisa de auxílio. Quando o paciente tem uma neoplasia, a maioria das doenças ela avança nesse curso como a linha verde. Ele está num platô, tem um descenso ali, mas é pouca coisa, de repente tem um ponto de inflexão e ele perde funcionalidade assim muito rapidamente. Nos pacientes que têm alguma doença crônica que envolve falência orgânica, renal, pulmonar, cardíaca, ele já tem um outro quadro. Ele tem um quadro que ele tem várias inflexões. Ele tem uma descompensação, ele piora muito a funcionalidade, aí ele recupera um pouquinho. Quando ele volta num quadro um pouco mais baixo do que o que ele tinha antes, mas recuperou. Aí, com o tempo, ele continua perdendo, mas é pouca coisa, coisa que ele adapta e tal. De repente, ele tem uma nova descompensação, perde um monte de funcionalidade. E aí ele volta. E já o paciente que tem uma doença neurológica, ou os pacientes idosos frágeis, a gente tem essa curva vermelha de baixo, que é uma curva mais desafiadora porque ela evolui de uma maneira meio anárquica. Então, ele melhora um pouco, aí ele piora um pouco, mas isso não tem muito um padrão. E isso é uma coisa que às vezes torna difícil a conversa com a família, a compreensão da família do avanço da doença. Porque como ela evolui de uma forma anárquica, eles falam, não, mas olha, ele já piorou tanto e da outra vez ele voltou tudo. Imagina, agora vai ser igual. Sabe como? Então, beleza. A doença em si, ela está avançando, ela pode avançar dentro desses padrões. Agora, como que a gente vai identificar, além do avanço da doença, o que ele perdeu e o quanto ele perdeu? O que ele perdeu, de uma maneira assim, geral, a gente chama atividades básicas e instrumentais. E o quanto ele perdeu, a gente usa escalas. A escala que dá para a gente usar para os pacientes em geral é a PPS. Cuidado para não confundir com PPI, é outra coisa. É a PPS. Se a gente estiver falando especificamente do paciente oncológico, dá para usar a KPS e a ECOG.
Eu confesso que na prática eu tinha muita dificuldade de diferenciar a atividade básica e a atividade instrumental. E muita dificuldade de preencher essa PPS. Eu não conseguia confiar no dado que eu estava gerando, porque parecia que o paciente não sabia me informar ou eu não sabia perguntar. E aí eu fui pensando como é que a gente poderia acessar isso de uma maneira um pouco mais precisa. Então a proposta é que vocês vejam dessa forma. A PPS é uma escala que vai definir a funcionalidade de uma forma quantitativa. Quanto maior o percentual de PPS, mais funcional é esse paciente, melhor é a função. Quanto menor, pior é a funcionalidade. O que conta para a gente definir o número é a pior resposta, porque ela avalia alguns domínios, por exemplo, deambulação, atividade global e evidência de doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Basicamente, para a gente conseguir preencher a escala, basta a gente ter em mente que o que ela avalia é isso: deambulação, a atividade geral que ele faz, evidência de doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Mas para a gente acessar a informação, para preencher a escala, aí fica mais difícil se a gente perguntar isso diretamente. A proposta é que vocês façam assim. Eu confesso que na minha prática é uma coisa que tem funcionado melhor do que aplicar a escala perguntando diretamente. É especificar as perguntas. Você vai da mais simples para a mais complexa e pergunta o que, é que ele faz em 50% do tempo, na maior parte do tempo. Então, por exemplo, das 7 da manhã às 19, que é o período do dia. Aí a gente avalia os domínios básicos. Por exemplo, ele passa durante o dia, das 7 às 19, a maior parte do tempo acordado ou dormindo. Ele está orientado ou ele está confuso? Ele sabe onde ele está, ele sabe que dia é hoje, ele consegue conversar com você de uma maneira que você compreende o que ele está falando e ele compreende o que você está falando ou não. E aqui, por que eu faço isso dessa forma? Porque é uma maneira da gente excluir confundidores. Se das 19 em 7 ela falar que ele passa a maior parte do tempo, mais de 50% do tempo, dormindo, o que eu quero saber é que medicações ele está usando. Será que ele está usando alguma medicação que favorece um quadro de sonolência? E essa sonolência é iatrogênica e não é um rebaixamento de nível de consciência? Porque se for um rebaixamento de nível de consciência, a gente entende como perda de funcionalidade. Se for consequência de uma medicação, ou de um quadro psiquiátrico, um paciente depressivo, ou de um quadro de luto, ele passou por o óbito de uma pessoa querida recentemente, ou pela perda de uma, sei lá, de alguma função que ele gostava de fazer por causa da doença. E em relação à confusão, também, sempre ter na manga que, será que ele está ficando confuso porque isso é uma perda de funcionalidade ou será que ele está ficando confuso por um quadro agudo? Ele infectou, tem distúrbio eletrolítico, está evoluindo com delírio 1. E aí essas perguntas vocês podem ir fazendo no decorrer do processo. Vocês vão ver que o familiar ele traz isso meio que tudo misturado. E aí, como a gente tem isso organizado nas caixinhas na cabeça, depois você só vai montando na sua cabeça como colocar essas ideias. Quanto à alimentação, eu acho ruim perguntar assim: ele está comendo? Porque ele está comendo é uma coisa muito global. Uma pessoa viva come. Se alguém me diz que ele não come, ou que ele não deve comer, a gente pressupõe que ou ele está morrendo, ou ele já morreu, ou é isso. Porque uma pessoa viva come. Então, se você perguntar, ele está comendo? Ele come? A pessoa vai dizer sim, ele come. Mas essa não nos trouxe informação nenhuma. O que a gente precisa saber em relação à função é, do mais simples para o mais complexo, ele consegue engolir sozinho, sem dificuldade? Ah, ele consegue. Se você colocar a comida na frente dele, ele consegue pegar o talher, cortar a comida e levar o talher até a boca? Ah, ele consegue. Ele consegue cozinhar a própria comida? Vocês percebem que gradualmente você vai levando a pessoa a te dizer se ele tem mais ou menos função. Se essa função ela é mais básica, engolir, ou se ela é mais instrumental, cozinhar. E pergunta se ele usa dispositivo, se ele já usou em algum momento sonda, gastrostomia. Em relação às eliminações, mesma ideia. Se ele, uma coisa importante é saber, ele tem incontinência urinária e fecal? Às vezes eles falam assim, ah, ele tem incontinência, mas na mulher, por exemplo, às vezes é aquelas incontinências de esforço, ou daquelas alterações pélvicas próprias do envelhecimento. Então, isso não é
obrigatoriamente uma perda de funcionalidade, a gente vai ter que dimensionar. Ele precisa de auxílio para o autocuidado? E aí, auxílio é assim: se a gente pergunta, ele vai no banheiro sozinho? É uma pergunta muito difícil de responder. Porque o que eu quero saber? Eu quero saber se ele caminha até o banheiro sozinho, ou eu quero saber se quando ele chega no banheiro ele consegue sentar no vaso sanitário, fazer o que ele tem que fazer, se limpar e lavar a mão tudo sozinho. Vocês entendem que é diferente? Se eu estou querendo saber o quanto que ele consegue de funcionalidade como uma ideia de ele mesmo se cuidar, eu quero saber se ele senta, se limpa e pronto. A deambulação é esse outro item. Se ele precisa de ajuda só para caminhar, mas chegando no banheiro ele consegue fazer todas as outras coisas, é diferente de alguém que não caminha até o banheiro e chegando lá não consegue fazer nada, tem que fazer tudo por ele. E é diferente de alguém que não caminha, quando não adianta levar ao banheiro porque ele nem segura as fezes. Entendeu? É outra perda de funcionalidade. A proposta aqui é que a gente vá gradativamente na prática tentando encontrar maneiras de criar uma visão de funcionalidade e não só ficar respondendo perguntinha. Porque depois que a gente faz essa pergunta e conversa com o familiar, aí sim a gente volta para o PS e lembra do que ele fala. Ó, a deambulação, quando ele falou da forma como ele caminha, ele falou que era te parecia uma coisa mais completa, reduzida, a maior parte do tempo ele está sentado ou deitado. Uma forma legal de perguntar é: ele passa a maior parte do tempo deitado, sentado ou em pé? Ah, ele passa a maior parte do tempo deitado. Isso é porque ele não consegue sentar? Porque se ele não consegue sentar, a gente tem que ver se ele tem ou não tem sustentação de tronco. Isso é uma coisa, gente, que aqui eu estou detalhando. Mas eu estou detalhando porque muitas vezes, quando a gente vai discutir limitação de suporte, a gente ouve coisas do tipo: ah, já é um paciente que está acamado. E aí você vai conversar com o familiar e ele não está acamado porque ele é restrito ao leito. Ele está acamado por outras condições transitórias, potencialmente reversíveis, que colocam ele nesse contexto. E só. Então aquilo não é uma perda de funcionalidade definitiva por causa da doença. É por isso que a gente precisa se atentar a essa minúcia. Não é para ser preciosista, é para você ter uma informação que você possa confiar. Então, a ideia é assim: uma vez que a gente acessa a funcionalidade, o objetivo, a cereja do bolo, é que a gente consiga ser um pouco menos é, cartomante na hora de pensar em prognóstico. O prognóstico serve para estimar a sobrevida. Então, eu quero saber com o prognóstico se o paciente vai viver horas a dias, dias a meses ou meses a anos. Só que vocês concordam que isso é uma coisa muito difícil da gente saber. Só que para saber se ele está evoluindo para uma terminalidade ou não, é importante ter essa visão. Se ele tem um plano de vida de horas a dias, de dias a meses ou de meses a ano. E aí, para fazer o prognóstico, a funcionalidade conta. Por isso que a gente precisa também desse dado de uma maneira mais precisa, mais objetiva. Porque o prognóstico a gente faz com dados sobre a funcionalidade, sobre o estágio de doença, que a gente viu no nosso primeiro item, e sobre sintomas clínicos de pior prognóstico. Tem várias formas de pensar isso e de fazer isso. Eu até tentei inicialmente encaixar isso na aula, mas estava ficando muito extenso. Então eu tirei, isso fica para uma próxima. O importante agora é que vocês tenham a ideia global. A ideia global é que a gente precisa dessas informações. E os cuidados que a gente precisa ter é: não fazer premonições. A gente não sabe o que vai acontecer com esta pessoa. Quando a gente faz prognóstico e a gente usa as informações desses estudos que usam funcionalidade, estágio de doença e sintomas clínicos de pior prognóstico para estimar sobrevida, a gente está falando isso em relação a uma curva de Gauss, em relação ao que acontece para a maioria das pessoas que estão nessa condição. Isso a gente pode falar para o familiar: olha, a maioria das pessoas que estão na condição do seu fulano evoluem com um tempo de vida que geralmente é de meses a anos. Mas isso significa que é exatamente assim que vai acontecer com ele? Não significa. A gente vai descobrir com o tempo. Quem vai nos mostrar isso é o corpo dele, porque tem muitas coisas que a gente não consegue controlar no curso da doença. Mas tudo que tiver ao nosso alcance para favorecer que ele melhore o máximo possível e para que ele passe por essa situação difícil de uma maneira menos sofrida possível,
o que estiver ao nosso alcance a gente vai fazer. Pronto, você não está prometendo coisas que você não pode cumprir e você não está mentindo em relação ao que está acontecendo. Porque isso fere vínculo. Se você fala para alguém que essa pessoa vai viver horas a dias, imagina o que você faz com essa informação. Se alguém te diz que você vai viver horas a dias e de repente você está lá vivo há meses. Vocês percebem como isso fere? Porque muito do planejamento que a pessoa vai fazer a partir dali se baseia nesse prognóstico. E quando a gente vai fazer limitação de suporte avançado, a gente também se baseia nisso. Então a gente tem que ter uma ideia que isso é uma estimativa para a maioria das pessoas. Pode ser que com esse paciente não seja assim. E a visão da descompensação aguda. Fundamental ter a ideia de que a descompensação aguda é uma coisa dinâmica. Não é uma avaliação que você vai fazer uma vez só. O que a gente precisa ver aqui? O motivo inicial da descompensação? Sim, mas como ele está evoluindo? Muito importante e também. A ideia de avaliar a descompensação aguda, no que diz respeito à limitação de suporte, é a gente definir na nossa cabeça se essa limitação, se essa descompensação, ela é reversível ou potencialmente reversível, ou se ela está pendendo para potencialmente irreversível e irreversível. Eu acho que a maneira mais fácil da gente enxergar isso é com um exemplo que une tudo que a gente viu até agora desse quadrinho. Imagina que vocês estão cuidando de um paciente que ele é previamente funcional. Ele é um homem de meia idade, previamente funcional. Ele tinha lá uma dor lombar crônica, mas assim, não gostava de ir médico, então ele tomava uns analgésicos por conta e essa dor foi ficando refratária, até que ele resolveu ir na unidade básica de saúde próximo da casa dele e lá eles fizeram um exame de imagem e viram que ele tinha uma massa retroperitoneal. Essa massa foi crescendo, 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 ele estava naquela de esperar fazer biópsia, ainda não tinha feito biópsia, não tinha começado terapia curativa. Terapia específica da doença. Então vamos lá. É um homem de meia idade, previamente funcional e que tem uma doença provavelmente neoplásica, que a gente não sabe ainda o diagnóstico, não temos anátomo patológico e que não começou o tratamento. Se esse paciente chega com uma descompensação aguda no pronto-socorro, ele é elegível a tudo, concordam? Lembrem daquele quadrinho que a gente viu logo depois daquela parte de eutanásia passiva e eutanásia. É uma doença transitória, não está levando à terminalidade, agora não está em condição de deixar morrer. Aí, esse paciente vai para o pronto-socorro com um quadro de sepse de foco, sei lá, urinário. Vamos supor que essa massa retroperitoneal ela obstruiu o ureter. Ele tem tá fazendo uma lesão renal aguda, pós-renal, associado a isso infectou, está lá em choque séptico, precisou ir para UTI, está precisando de droga vasoativa em ascensão. A gente até conseguiu desmamar por um tempo, mas aí depois ele fez uma pneumonia sobreposta e está evoluindo com outras infecções intra-hospitalares por causa do catéter. Nesse contexto todo, broncoaspirou, precisou entubar, agora ele está entubado há mais ou menos umas 2, 3 semanas. Enfim, é aquele paciente que a gente vai vendo que prolonga as descompensações. Só que esse prolongar de descompensação, ele gera perda de funcionalidade, concordam? Lembra daquele quadro que a gente viu aqui? Que as doenças elas vão perdendo funcionalidade no seu curso. Aqui ele tem uma perda de funcionalidade por uma descompensação aguda. Mas será que essa perda de funcionalidade ela é reversível? Ou não? Será que essa condição que está levando ele a perder funcionalidade também é reversível? Inicialmente, um choque séptico é reversível. Uma lesão renal aguda pós-renal, a gente pode pensar em passar um duplo J, mas isso vai depender de como ele evoluir. Se ele evoluir para meses de internação com múltiplas infecções, de germe multiresistente, difícil desmame de ventilação mecânica, difícil desmame de droga vasoativa, a gente não está conseguindo desmamar o ventilador, está pensando em fazer traqueostomia. Se está tudo isso acontecendo, o quadro de descompensação dele, que inicialmente era reversível ou potencialmente reversível, está pendendo
para a irreversibilidade, mesmo que seja um paciente de meia idade, previamente funcional, com uma neoplasia, que está sem diagnóstico. Então, nesse contexto, a gente começa a repensar se ele é mesmo elegível a continuar com todas as medidas de suporte avançado de vida. Eu dei um exemplo que ele é bem caricato, assim, bem exagerado, é mais para facilitar a visão de vocês agora. Na prática, isso é mais sutil, mas é para reforçar a importância de fazer essa avaliação dinâmica da descompensação. Não é uma avaliação, é a avaliação inicial e o que é que cabe nesse momento. Como é que ele evolui e o que vai passando a caber como conduta à medida que ele vai nos mostrando a sua evolução clínica. E por fim, os valores do paciente. Gente, vocês vão ver que agora a gente está bem próximo do final da aula. E essa parte, aqui a gente não vai falar especificamente sobre como comunicar más notícias, como compartilhar informação, porque isso é tanta informação que levaria, assim, outra aula para falar disso. Mas a mensagem que a gente precisa ter em relação a isso para a limitação de suporte, para a limitação de suporte artificial de vida é a seguinte. Até aqui, a gente está se esforçando para fazer a coisa de uma maneira mais técnica e mais responsável, concordo? Se a indicação de limitação de suporte ela é técnica, por que a gente tem que compartilhar essa decisão com o paciente? Ela não é técnica? Se a decisão é técnica, o que o paciente quer ou não quer, em tese, não deveria ser uma coisa que decide. O que decide é toda essa avaliação técnica. E na prática a gente vê isso como coisas do tipo, a gente diz que tem que limitar e a gente vai fazer independente do que ele quiser. Ou a gente não sabe se tem que limitar e a gente vai se apegar ao que ele disser. Mas a ideia, quando a gente constrói a limitação de suporte como uma coisa técnica, é a gente dimensionar que o paciente não é uma televisão, um micro-ondas, uma geladeira. O micro-ondas, se você quiser que ele funcione, você coloca ele na tomada e ele liga. Você marca a quantidade de tempo que você quer que a comida esquente e vai funcionar só por aquela quantidade de tempo. O paciente não é assim. Como pessoa, ele tem capacidade de resposta e ele tem direito de decisão sobre a sua própria vida. Então, como a gente não tem como fugir dessa dimensão, obrigatoriamente a gente vai estar numa relação quando faz limitação de suporte. E aí entra um adendo com a ideia inicial da aula. Como esse tipo de conversa e esse tipo de cuidado, ele é mais desafiador, especialmente quando a nossa visão do ponto de vista técnico não é a mesma visão do paciente ou dos seus familiares, uma coisa que a gente tende a fazer para nos paliar no sentido semântico é evitar essa conversa. Mas essa não é uma maneira inteligente de se aliviar um sofrimento ou um desconforto. Lembra que a gente falou que existiam desconfortos que a gente deveria e outros que a gente não deveria paliar. Aqui, talvez seja mais inteligente que a gente se dedique a descobrir estratégias de comunicação que torne mais eficaz e efetivo essa relação com o paciente, mesmo sabendo que isso é um trabalho de conta-gotas, que demanda muita paciência, do que a gente simplesmente se abster, do que a gente simplesmente evitar para não sofrer com essa circunstância. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente constrói a ideia de limitação de suporte, como a gente vem mostrando até aqui, para chegar no ponto final de que deixar morrer não é matar, a gente precisa montar um quebra-cabeça, concorda? Então, esse quebra-cabeça a gente monta com as informações que o paciente traz, que o familiar traz, com os dados de biografia que a gente capta dessas conversas. E esses dados de biografia, eles não servem para a gente saber se o paciente prefere suco de laranja ou café. Embora, eventualmente, essa informação possa ser usada para uma situação, para um contexto de gentileza. Olha, está numa fase final, vou levar lá um suco que ele gosta. Mas o objetivo não é esse. O objetivo da gente conhecer a pessoa é
conseguir ser assertivo na hora de informar. Porque se a gente não tiver clareza na hora de informar, o indivíduo não consegue deliberar e não consegue informar os seus valores. Isso é sim um problemão. A gente perguntar os valores sem eles ter noção do que está acontecendo e uma noção mais clara do que está acontecendo, não é acessar valores. Então a gente precisa de tudo isso que a gente fez antes, todos esses 3 passos anteriores, para poder acessar os valores do paciente e para poder respeitar a autonomia dele. E por fim, os valores a gente vai conversar com o paciente se ele tiver condições. Se ele não tiver condições, aí a gente precisa conversar com o responsável legal. Eventualmente, o responsável legal não é o mesmo que o cuidador do paciente. Se não for, convém falar com os dois. Mas a gente não pode prescindir de falar com o responsável legal, que é marido ou esposa e filhos. Porque legalmente isso faz diferença, tá? Por fim, já falamos bastante coisa. A gente vai percebendo que a limitação de artificial de vida, ela respeita totalmente os princípios de cuidados paliativos, que é encarar a morte como um processo natural, não acelerar nem adiar a morte, promover o alívio, englobando aspectos psicológicos e espirituais no cuidado. Por isso a gente precisa de uma equipe multiprofissional para promover qualidade de vida e influenciar positivamente no curso da doença na medida das nossas possibilidades e para estimular que o paciente viva tão ativamente quanto possível até o momento da morte. Também oferece auxílio para os familiares, não só no momento da doença, mas também pós-óbito do paciente, no momento do luto, e iniciar o mais precocemente possível, porque iniciar o mais precocemente possível é uma coisa que altera a sobrevida. Cuidado paliativo, ele tem o potencial de aumentar sobrevida. Por isso, ele não concorre com a terapia curativa. Quando a gente fala dessa forma, pode parecer que é muita informação e que isso, imagina, eu vou demorar séculos para fazer. Não é praticável. Isso não é verdade. A finalização dessa aula é que vocês pensem na limitação de suporte, a indicação com aquela responsabilidade de saber que a gente vai deixar morrer sem matar, porque o que está matando o paciente é a doença que a gente não consegue reverter e que está levando ele para um estágio de terminalidade. E 2, que na hora de captar as informações para saber se o processo é reversível ou não, se a doença é terminal ou não, se isso é compatível com os valores do paciente ou não, em que contexto global isso de status isso acontece, a gente pode usar essas informações de uma maneira mais organizada. E eu gosto de pensar que é como se fosse fazer um procedimento, como se fosse passar um catéter central. A gente primeiro coloca todo o material na mesa. E depois a gente organiza o material. Então não se preocupe em pegar todos esses dados de uma vez só, ou pegar todos esses dados numa ordem específica. Para pensar, a gente pode até pensar nessa ordem: comorbidade, funcionalidade, descompensação aguda e valores. Mas na hora de captar a ideia, a gente vai pegando na medida em que a gente tem acesso, na medida em que é possível. Coloca todo o material na mesa. Uma vez que todo o material está na mesa, aí a gente tem que cuidar como faz. Porque não vai adiantar a gente querer passar o central, querer passar o guia antes de funcionar, vocês concordam? Aqui é de uma maneira análoga. Análoga significa que é parecido, mas não é totalmente igual. É de uma maneira análoga. Algumas coisas a gente precisa levar em consideração para poder chegar a outra informação com um sentido que nos ajude a deliberar. Então, eu espero que a aula tenha ajudado a trazer mais elementos para construir a prática de indicar e indicar de uma maneira mais responsável e mais técnica a limitação de suporte. Desculpa pelas instabilidades de internet, enfim, não sei o que aconteceu, não entendo direito de tecnologia, mas espero que isso não tenha prejudicado a compreensão da aula. Caso tenha prejudicado, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, fiquem muito à vontade, estou disponível para a gente conversar um pouco mais agora ou depois nas nossas atividades do dia a dia. Prontíssimo.
Bom, primeiramente, meu, parabéns pela aula. Achei um cara muito interessante, assim, um assunto que eu gosto muito da vida profissional e sempre acrescenta muito esse tipo de aula para a gente falar, né? Eu queria trazer um pouco a Uhum, discussão para a gente, assim, só bater o papo, porque acho que o que você colocou é muito importante, né? Essa questão de você precisar prognosticar antes de você limitar o cuidado, né? E prognosticar é uma coisa que é muito complicada de se fazer. Porque quando você tem escala que avalia a funcionalidade, você tem algumas alternativas para ver como que o paciente era prévio, a doença é uhum, alguma coisa que é um fato que as pessoas, em especial no âmbito de pronto-socorro, você não entende muito bem aquilo que está levando à doença. Veja, então assim, uhum, o paciente tem uma neoplasia grave metastática, mas ela está com choque séptico, o choque séptico uhum, reversível. E você rotula a pessoa por meio dessa neoplasia que ela é metastática. Então, assim, uhum, às vezes a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas interpretarem que essa quadro infeccioso ele é reversível, pode melhorar e, eventualmente, o paciente pode ter uma sobrevida relativamente boa. A gente não pode uhum, esquecer que tem neoplasias metastáticas com sobrevidas ótimas e o paciente tem uma possibilidade de viver mais a médio e longo prazo. Então, assim, limitar sem ter um conhecimento bem embasado, um respaldo bom sobre a doença que ele está tratando, pelo menos a de uhum, base, é muito complicado. Eu, na minha uhum, prática como nefrologista, cara, assim, eu já cansei de ouvir gente falando assim, ah, mas fulano entrou em diálise, acabou, né? Aí você fala assim, cara, você não tem nem noção do que você está falando, entendeu? É uhum. justamente isso, é uma terapia de ponte. Morrer com a doença ou morrer da doença, acho que esse é o pulo do gato. Você tem que saber distinguir o que é estar morrendo de uma progressão natural de uma doença incurável, intratável, e o que é morrer com a Uhum. doença, que isso eu acho que é a maior dificuldade. No mais, Sim. parabéns pela aula, foi muito boa, Mel. Bom, Ai, que bom, fico feliz. E eu acho que também, assim, ajuda a gente a ficar, a ter um pouco mais de sobriedade na hora de deliberar sobre isso. Porque às vezes a gente olha e, vamos supor, esse paciente que tem a neoplasia metastática. Supondo que para a pessoa que está pensando em fazer ou não limitação de cuidado, para ele, ter uma neoplasia metastática ou fazer diálise é uma coisa muito difícil, muito ruim. Mas para aquela pessoa que está vivendo isso, a rigor, eu não sei. Eu não sei até que ele me conte. E quando ele me contar, eu continuarei não sabendo, porque pode ser que a pessoa esteja passando por um sofrimento muito grande para fazer a diálise, porque ela não teve a orientação suficiente para viver isso de uma maneira menos sofrida. Que se ela tivesse acesso a isso, ela não ia achar tão ruim ser dialítico. É uma condição que ela vai, é um novo basal. Tantas coisas a gente se adapta, é mais uma coisa que seria adaptável para ela. Então, tipo assim, não dá pra gente achar que sabe coisas só com base no nosso valor. E achar que está decidindo bem pelo outro com base em coisas que é só o nosso valor. E se a gente não, como é um assunto que é complexo, porque envolve muitas coisas, a ideia era tentar organizar um pouco essas ideias. E entender que, tipo, se a gente não quiser ter o trabalho de organizar essas ideias, tá tudo bem, é uma escolha de cada um. Só que o risco que a gente corre é matar mesmo. É duro falar isso, mas é verdade. É o risco que a gente corre. Então, assim, de certa forma, é meio clichê falar isso, mas é verdade, é um poder muito grande que a gente tem na mão quando o paciente vem numa situação de fragilidade. E no pronto-socorro, é claro que é um contexto de muito agudo, mas é um contexto muito agudo que o fato dele ser rápido não significa que necessariamente a gente não precise fazer todo esse exercício, só porque vão faltar dados, entendeu? Porque ainda que faltem alguns dados eventualmente, não, no setor da emergência especificamente, talvez um pouco mais difícil, mas nos outros setores de observação, da unidade de internação rápida, mesmo que a gente não tenha todos os dados, o dado que a gente tem já nos ajuda a pensar de uma maneira que respeita o outro como o outro. E que não só projeta o que é os nossos valores e o que a gente acha que deveria ser em cima da vida que não é nossa, sabe? Então, enfim, é isso. foi
bola. Muito obrigado. Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou comentário, acho que a gente pode encerrar, né? Já tá. Nossa, já tá tarde. Enfim. Bom, então encerramos por hoje, então, pessoal. Alguém mais tem Sei. dúvidas? Quer perguntar algo? Acho Bom, que. Acho que não. acho que Tá não. bom. Perfeito, então. Boa noite, Obrigada, pessoal. gente, pela presença. Segunda-feira. Até a próxima. Uhum. Uhum.